é membro honorário do Instituto IDEA, de Direito e Inteligência Artificial, membro do Grupo de Trabalho de Direito Digital e Compliance da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado aqui de São Paulo. Então, nosso estimado professor Manuel Davi Baceno, já vem fazendo palestras. Boa tarde. Aqui no Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem, eu estava aqui pensando que a professora Selma diz que é de origem portuguesa, viveu em Portugal, está de volta no Brasil. Eu fui mais ou menos cooptado. Tanto que fiz questão de, nesses curtos dados, em vez de colocar outros elementos que tivessem a ver com a Europa e com Portugal, focar sobretudo estas conexões, digamos, Portugal, sobretudo Portugal-São Paulo. Isto era assim mais uma ligação aí ao pátio do colégio. E quem aí estava há um pouco mais de 400 anos. Designadamente assim o meu conterrâneo Raposo Tavares. Hoje muito controverso, porque as interpretações mudam. Bem, eu tenho muito gosto de estar com vocês, embora não possa deixar de manifestar assim a minha estranheza, porque eu não sou de direito do trabalho. Isto é, lido com proteção de dados há um quarto de século. O meu foco nos últimos anos tem ficado pela segurança na proteção de dados e que é também por temáticas relacionadas com a inteligência artificial. Dito de outro modo, não tenho a mesma sensibilidade relativamente às relações laborais e à simetria evidente nestas relações de poder intra-organizacionais que as colegas que me antecederam, sobretudo. Não tenho. Eu olho estas questões do ponto de vista essencialmente da tecnologia. Que é importantíssimo, professor Manuel. E também, como agora mesmo, a professora Maria Regina Redinha, que não nos encontramos fisicamente desde há uns 3 anos, acho para aí de outubro de 2018, por aí. É um evento comum em Braga. Mas dizer que irei falar um pouco do que existe e do que será eminente que passe a existir. Como eu já tenho talvez um pouco mais de experiência com as dificuldades desta plataforma StreamYard, eu pedi para administrarem os slides a partir desse lado. E eu agradecia que passassem já o primeiro slide, porque eu me esforçarei por ser conciso, não ultrapassar o tempo, até para infirmar uma fama merecida de ser especialmente chato e prolixo. Mas vou tentar. E fundamento. Estas matérias, tanto de proteção de dados como inteligência artificial, não só desde uma perspectiva do ordenamento da União Europeia, mas também, creio, já o fiz mais de uma vez, na perspectiva do ordenamento brasileiro, devem ser olhadas, e aqui para o brasileiro, inclusivamente o acórdão do vosso STF de 7 de maio de 2020, identificando a proteção de dados como um direito fundamental autónomo, ainda que não expressamente constitucionalizado, para dizer, nós precisamos de adotar uma perspectiva sistemática central e depois já iremos a componentes, aos contributos periféricos para ter uma visão integrada das questões. Não creio que faça sentido ir quase catando leis ordinárias, embora
eu faço sempre até ao nível regulamentar. Sim, a professora Selma está a sorrir, mas já me tenho dado ao trabalho, inclusive, de andar olhando em detalhe para as liberações normativas da Anatel. É uma coisa que os colegas que se dedicam às questões principiológicas por vezes esquecem. Bom, mas dizer o seguinte, nós estamos aqui um regulamento, Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, mal dito muitas vezes no Brasil como GDPR, mas isso é... abstenho-me de qualificar mais uma vez o que penso do assunto. Mas dizer que este regulamento, como uma proposta de regulamento apresentada pela Comissão Europeia, isto porque no ordenamento da União Europeia a iniciativa legislativa é apenas do Executivo. Quer dizer que nem os Estados-membros, nem os deputados ao Parlamento Europeu têm direito à iniciativa legislativa. Só que nós não estamos, isso é bom que fique claro, perante mais um PL que está a algures numa gaveta. É que a Comissão Europeia, que é integrada por membros oriundos de todos os Estados-membros, de várias orientações políticas, desde as, digamos que o centro-esquerda até aos conservadores, baseou-se em conjunto de trabalhos, até irei referir a alguns, até, sobretudo para fins informativos, e atendeu também a tomadas de posição prévias, quer do Conselho onde estão os Estados-membros, quer do Parlamento Europeu. Ou seja, qualquer proposta da Comissão Europeia, neste caso de um regulamento ou de uma diretiva, estão fortemente fundadas, com perspectivas reais de sucesso. E foram elaborados ao longo de anos. E aqui o essencial é o macrovalor da dignidade da pessoa humana. Aliás, é assim, logo no artigo 2º do Tratado da União Europeia, lógica constitucional, e ainda na dimensão constitucional, no artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Até sendo o artigo 2º o direito à vida. O critério de avaliação, se quisermos o gabarito, o standard, é o da dignidade da pessoa humana. Mormente numa dimensão laboral. E isso não é diferente do que foi feito pelo vosso STF há um ano e pouco, já em contexto pandémico, quando uma medida provisória manda as operadoras de telecomunicações enviarem todos os dados cadastrais para o IBGE. O Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal entende que seria um controle desproporcionado e contrário à dignidade da pessoa humana, tal como está consagrada no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Podem passar o slide, por favor. Bom, e depois isto entra nos direitos fundamentais. Vamos dizer perfeitamente, de forma creio que nada controversa, que os direitos fundamentais correspondem a concretizações, corolários do macroprincípio da dignidade da pessoa humana. E a nós importa-nos, sobretudo, o direito à autodeterminação informacional, ou autodeterminação informativa. No Brasil usam mais o termo autodeterminação informativa, inclusive o têm no artigo 2º da LGPD, entre os fundamentos do regime brasileiro de proteção de dados. No nosso caso, o ordenamento da União Europeia, ele surge quer no artigo 8º, o que é importante, porque ouvia há pouco a professora Selma referir, por coincidência, o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. São de Roma de 1950, que tratava ainda, pelo contexto tecnológico, de um direito à reserva da vida privada, o qual depois a Corte de Estrasburgo,
Corte Europeia dos Direitos Humanos veio, a partir de meados dos anos 90, ler em função, igualmente, da proteção de dados. Mas, aqui, na Carta dos Fundamentais da União Europeia, nós temos uma separação clara entre o artigo 7º, privacidade, use excludendi, o tal right to be let alone, de Warren Brandeis, faça um direito positivo, ou melhor, não será exatamente creio eu, um direito subjetivo à proteção de dados, mas à atribuição de um poder. Nós controlarmos os tratamentos dos dados que nos dizem respeito, os nossos dados. E aí a separação entre os artigos 7 e 8 da Carta, que depois tem também uma projeção até quase redundante no artigo 16 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E é bom entender, olhando para as fontes, por exemplo, a colega Teresa Moreira referiu, inclusive, nos considerandos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu deixo só assim uma nota, por razões que se prendem com o funcionamento orgânico da União Europeia, os atos da União Europeia são sempre precedidos de preâmbulos enormes, de dezenas de considerados, explicando o porquê e o como. Mas isso importa-nos, e nós argumentamos muito com os considerandos, porque o Tribunal de Justiça também o faz. É porque muitas matérias que não tiveram desenvolvimento por razões de técnica legislativa ou não consenso preciso para estarem no articulado são nos considerandos. Logo, o Tribunal de Justiça argumenta com os considerandos. São por vezes, até mais que auxiliares interpretativos. Que depois, aqui também, nós estamos em âmbito laboral. Para além da autodeterminação e informação informativa, também temos um direito a condições de trabalho justas e equitativas. E estas justas e equitativas, nós podemos fazer uma conexão não difícil com os princípios do artigo 5º do RGPD e, ouvindo o professor Tomás Evicius, também perfeitamente ao caput e depois aos incisos do artigo 6, os princípios do artigo 6º da LGPD. A questão do justo e equitativo. Mas sem esquecer o seguinte, liberdade da empresa. É porque a lógica é de economia de mercado. E pensar em termos de equilíbrio. E isto, pensar também duas coisas. A concretização destes direitos funciona com respeito por um princípio democrático institucional. Ou seja, para aprovar uma diretiva ou um regulamento, é necessário não só que a Comissão proponha e mantenha a proposta até final, porque se a retirar, o processo legislativo termina, é como bomba atómica. Mas também que exista um acordo entre os Estados-membros e um acordo com os Estados-membros no sentido de existir uma maioria qualificada. Maioria qualificada que dá maior peso relativo aos Estados menos populosos. Porque entra aqui também um princípio de soberania. Mas, e há maioria no Parlamento Europeu. Quer dizer, temos um filtro da democracia. Mas, sempre ponderando. Porquê? Porque a Carta, no artigo 52, vem dizer qualquer restrição, sim, nomeadamente estes três direitos fundamentais, a autodeterminação informacional, ao direito a condições de trabalho justas e equitativas, à liberdade da empresa, todos devem preservar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades, observando o princípio da proporcionalidade, que se impõe não só ao julgador, mas também ao poder legislativo. Eu passo em frente porque eu já tenho falado demais. A este propósito. Bom, o que é que temos hoje? Pensemos algoritmos. Estamos aqui a funcionamento de simplificando expressões matemáticas com inteligência artificial. Teríamos de explicar quais as possibilidades, mas tentaremos não ir longe. E o que temos são
algoritmos de seleção, e depois também acrescentar de seleção e com avaliação controle. E até era acrescentado, mas da vez que até acrescento depois por escrito. Mas também de videomonitoramento biométrico. O videomonitoramento biométrico, ou podemos outras formas de controle biométrico, vou tentar limitar. Este videomonitoramento biométrico é radicalmente diferente do videomonitoramento. Porque o videomonitoramento leva não só à conservação das imagens, ou melhor, pode não ter conservação das imagens, mas tem alguém que, diante de uma tela, identifica. Tem o funcionamento do cérebro humano. E é um reconhecimento holístico. No videomonitoramento biométrico ou noutra técnica biométrica, o que temos é a identificação de pontos que são convertidos numa expressão matemática que depois é comparada. Quando alguém faz, coisa mais simples, um acesso por dados datiloscópicos, impressão digital, não fica uma foto do dedo. Identifica um conjunto de locais se existe linha ou não existe linha. E é isso que depois vai ser usado. Bem, mas o que é que temos que é importante? E que designadamente a professora Teresa já referiu. Uma responsabilização proativa. Vou dizer, uma responsabilização proativa porque em português não temos um termo preciso que dê para o accountability. A versão em língua portuguesa do Regulamento Geral de Proteção de Dados fala só em responsabilidade do controlador. A língua espanhola já fala esta responsabilidade ou responsabilidade proativa. Diferente da responsabilidade civil, administrativa e criminal. Embora existam conexões. Mas é uma responsabilização proativa dos empregadores, ou seja, quem vai avaliar sempre o que se pode ou não fazer é o empregador, não são as autoridades nacionais de proteção de dados. Isso é uma grande diferença entre a estrutura pós-RGPD e no tempo da diretiva de 1995, com controle a priori, aqui a lógica é do controle a posteriori. Os controladores, aqui o termo é responsáveis pelo tratamento de dados, mas os controladores, na terminologia brasileira, assumem plena responsabilidade. O que têm de fazer antes de qualquer tratamento e em termos regulares ou quase estocásticos também, são análises casuísticas de riscos para os direitos fundamentais dos trabalhadores. Bom, mas isso fundamentais para dos trabalhadores, não só de privacidade, só da autodeterminação informacional, para quaisquer outros direitos dos trabalhadores, designadamente em matéria de saúde ou de desempenho. E aí tem referências, sim, quer em Portugal ao Código do Trabalho ou no Brasil à CLT. Isto tem que ser objeto de uma avaliação de risco. Aliás, não há nada de novo debaixo do sol e permitam-me que faça assim uma citação de passagem do Eclesiastes. Porque um princípio, melhor, um brocardo antigo, ubi emolumento e bionus. Quem vai ter a vantagem, uma vantagem tudo patrimonial, tem o ónus tem de agir previamente em conformidade. Ora, de regimes comuns, o que é que temos? Envolvendo inteligência artificial e o algoritmo de seleção e monitoramento são apenas exemplos. Qualquer tratamento de dados, não apenas no contexto laboral, que envolva inteligência artificial, supõe a realização prévia necessária de avaliações de impacto sobre a proteção de dados. Aí no Brasil usam o termo relatório de impacto. Agora, a lógica aqui até é inversa. No Brasil,
o relatório de impacto ou constará de regulamentação a aprovar pela ANPD, ou resulta de uma decisão da ANPD. Aqui, realizar ou não realizar o relatório de impacto cabe também ao controlador, aliás, ao empregador. Se não fizer, o risco é dele. A inércia do empregador pode funcionar contra ele, em termos de responsabilização no RGPD, pelo menos civil e administrativa. Pois haver ou não posição penal depende do ordenamento de cada Estado-membro. O mais longe que o regulamento vai é dizer as autoridades nacionais publicarão listas sobre situações em que é obrigatório fazer o relatório de impacto ou não é obrigatório. Bom, mas mesmo essas listas não vinculam o Poder Judicial. No máximo vinculam a nossa comissão, em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para aplicar ou não aplicar coimas, temos multas administrativas, porque teremos um non venire contra, de facto, um princípio de confiança na administração pública, ainda que a administração independente. Podemos ir em frente, por favor. Pronto, o próximo slide, estou aqui a ver se aqui é o... Não está passando, mas... Passaram. Pronto. Já está. Agora, passaram 2. Tem que passar um atrás. Tem que passar um. Sim. Bom, agora temos o seguinte, e também esta distinção foi feita pela professora Selma. Até se a inteligência artificial, mais para trás, temos que... espera aí, está bem. Isto agora estava aqui ao 5. Bom, envolvendo sempre a inteligência artificial, há direitos reforçados de acesso à informação. Ou seja, isso nunca pode ser oculto. Quer para o monitoramento, quer para a seleção, quer para a avaliação. Isto é feito expressamente. Embora, dizendo algo que se me figura óbvio, e o seja explícito também no RGPD, explicar como é que o algoritmo funciona, em termos até contrafactuais, dizer é assim porque não é assim porque, não significa entregar ao trabalhador uma cópia do algoritmo, e já nem me refiro a questões ligadas a segredos comerciais industriais. Não é isso que é para poder ir para a concorrência. É que, eu não diria a totalidade, mas a grandíssima maioria dos trabalhadores, se mostrarem o algoritmo, não fica na mesma. Eu também ficaria na mesma. A professora Selma está em vias de passar a entender matematicamente os algoritmos. Não é o meu caso. Bom, mas também dizer, aqui temos, só para dizer, a definição de perfis. Aqui tem uma definição no artigo 4.4, qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais, quando se utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos de uma pessoa natural. E depois exemplifica. Nomeadamente, vejam, seu desempenho profissional. O jogador lembrou-se especificamente da questão laboral. Pode passar o seguinte e eu tenho que acelerar pelo tempo. É que não sou eu que estou passando, senão eu já teria passado. Sim. Bom, ok. Temos também aqui um direito, e agora pensar também que faço o artigo 20 da LGPD, tenho isso na cabeça a diferença. O titular dos atos... Não, pode ir passar, está no 6. Vamos ir no 6. Isto não é tão difícil como uma coisa que me aconteceu. Não para o 6, não para o 8. Isto já estou-me a lembrar de uma coisa que me aconteceu comigo há uns anos em Marrakech. Bom, ok, estamos aqui. Mas estava a dizer, tem de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado.
incluindo a definição de perfis. Aqui o exclusivamente tem a ver com a dignidade da pessoa humana, no sentido de o ser humano não depender de uma decisão tomada por uma máquina. Uma decisão tomada em termos absolutamente objetivos, com um conjunto limitado de critérios. Decisão humana. Só não será assim no limite, e estamos aqui nos limites, se for necessária e não apenas útil. Pensemos aí, bom, até no termo brasileiro, um princípio mesmo de necessidade no tratamento. E necessidade em geral. Para a celebração e execução do contrato, temos situações, no caso de trabalho, é pensável, não será comum, mas é pensável, ou se for baseado no consentimento explícito do titular. Bem, aqui também teríamos que encontrar em que situações é que isto poderia ocorrer. Não serão as mais comuns, mas poderemos entender algumas. Não fecharia completamente a porta, porque o desequilíbrio entre o empregador e o trabalhador, sobretudo em setores tecnológicos com grande mobilidade de trabalhadores entre as empresas, e pensar que eu vejo nossos ex-mestrandos perguntando como é que vai o trabalho em tal sítio. Mas eu já mudei de empresa tal e tal e tal. É como há uma grande escassez de trabalhadores muito qualificados nestas áreas, as relações de poder não são as mesmas que em muitos setores. E é o trabalhador a sair, é o trabalhador a exigir. É o trabalhador que diz, bom, eu tenho 3 ofertas para sair para o mês que vem, cobrem as ofertas para eu ficar com vocês, trabalhando aqui com vocês. É que isto pode não ser assim o chamado chão de fábrica, mas em setores tecnológicos está sendo assim. Bom, também aqui em Portugal é assim com os encanadores, mas isso já é outra história. Bom, mas dizer também, se assim acontecer, deve aplicar medidas adequadas para salvaguardar direitos e liberdades e desinteresses do trabalhador. Sempre intervenção humana. Vamos em frente para tentar ir fechando. Professor Manuel, Faltam 2 minutos. Coisa. Sim, então, exatamente, já me falaram isso. Sim, mas eu não queria interrompê-lo, mas... Sim, eu vou acelerar, mas digo em meu favor estes problemas dos lados que vão para cá e para lá. Bom, mas vamos para a frente. Vamos para a frente. Bom, se for, dizia que se for, iria dizer que fosse com a professora Selma, os dados biométricos são uma categoria especial de dados sensíveis, não podem ocorrer estes tratamentos, salvo se o titular já tem o consentimento explícito, tem um consentimento adicional ao consentimento para o tratamento dos dados. E, além disso, sejam aplicadas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades, por isso, no interesse do titular. É viável, mas é mais exigente. E, claro, que, como resulta do próprio regulamento europeu, todo o ónus recai sobre o empregador. Todo o ónus recai sobre o empregador. Eu chamo ainda a atenção para 2 pareceres, nas orientações e diretrizes do órgão consultivo previsto, já estava na diretiva, chamava-se o trabalho do artigo 20, era o artigo de trabalho do artigo 29, e agora o Comitê Europeu de Proteção de Dados, onde estão todos os reguladores. E estão todos os reguladores, antes era por unanimidade, hoje é por maioria, mas é uma referência muito importante. Aliás, quase tudo o que eu disse está por aqui. Vamos em frente, por favor. Vamos para o futuro. Rapidamente para o futuro. Eu não tenho bola de cristal. Temos a tal proposta de regulamento. Eu deixo as referências, creio, mais importantes em termos de trabalhos preparatórios, ficando com a apresentação, basta pôr os códigos para isto vir em língua portuguesa, como dezenas de páginas. O que é que temos aqui? Não há condições políticas para fazer uma atualização do RGPD. Pensa que o RGPD foi proposto em janeiro de 2012 e
a decisão política aconteceu em dezembro de 2015, a redação final no final de abril de 2016. Não há condição. O que é que temos? Um extra. Como já têm sido feitos extras para a defesa do consumidor, agora temos um extra no que se refere à utilização extensiva da inteligência artificial. E o que é que temos principal na proposta de regulamento? Uma distinção entre práticas de inteligência artificial proibidas, excluídas, sistemas de inteligência artificial de risco elevado, que são os nossos, vamos ver, e ainda obrigações de transparência. Eu aí, por essa, vou para Curitiba daqui a 2 semanas, a propósito de deepfakes. Vamos em frente. Para ver o que é que isto está quase a acabar. Prometo. É porque deu o horário Dizer, a identificação biométrica está entre as de alto risco. Também, sistemas de inteligência artificial com ser utilizados no recrutamento ou na seleção de pessoas naturais ou na tomada de decisões de promoção de ações de relações de trabalho são de risco elevado. Último slide. Qual é o regime? Qual é o regime aqui? E atenção que há uma diferença brutal face ao RGPD. Eu fui marcando que no RGPD é o controlador que avalia e decide e depois sujeita-se às consequências. Aqui temos sistemas de controle a priori. Mecanismo de controle a priori. Quer para os sistemas, tem de haver, para qualquer sistema de inteligência artificial poder ser colocado no mercado na União Europeia, tem de incluir sistemas de gestão de riscos para prevenir e corrigir enviesamentos, sim. Documentação técnica detalhada, registro automático de eventos para permitir depois uma avaliação do que foi feito ou não foi feito, como os tacómetros dos caminhões. Transparência na concepção e funcionamento quer dizer também, algo muito polémico, que, se isto ficar, não vão ser lícitas black boxes de inteligência artificial, redes neurais, por exemplo. Níveis de exatidão, solidez e cibersegurança têm que ser robustos. Sempre supervisão efetiva por seres humanos. E depois o que é que temos? Obrigações para os fornecedores de tecnologia, para os distribuidores, para os utilizadores, quer dizer, obrigações específicas para os empregadores. Avaliações de conformidade. Certificações obrigatórias prévias. E para terminar, e agora cumpro a promessa, sanções administrativas. Mas sanções administrativas brutais, podem ir a valores muito maiores daqueles que estão no RGPD, ou substancialmente maiores. Para quem produzir, colocar no mercado, não sujeitar a certificação ou empregar, utilizar uma empresa estes sistemas de inteligência artificial. Bom, agradeço a vossa benevolência, certamente imerecida. Nós que agradecemos ao professor por ter estado aqui conosco. Foi fantástica a sua exposição. Queremos tê-lo aqui em outros eventos, sempre. E Portugal é um país maravilhoso. Nós aqui no Brasil gostamos muito de vocês, de Portugal. Bom, eu sou filha de portugueses, como eu falei, e sempre do seu conhecimento espetacular aqui nas nossas palestras de congressos, professor Manuel. Eu espero vê-lo em outras oportunidades. Sim, de preferência presencialmente, tenho vontade de voltar pela 26ª vez ao Brasil. Que bom, 25 vezes no Brasil, que bom. Isso é ótimo. Muito bom. O professor vem sempre para palestras, é muito bom. Portugal também é um país maravilhoso para viver, para estudar. Sim, nós temos, nos nossos eventos, sempre tivemos e vamos continuar tendo palestrantes brasileiros. Aliás, na próxima quinta-feira teremos cá 2. 3. Então que ótimo. Já estão presenciais aí, né? Já estamos presenciais. Aí já estão presenciais. Então tá ótimo. Aí estão mais adiantados na questão da Covid, né? De vacinação, de cuidados. Então, mas foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Agora a gente vai para a Itália. A gente vai sair aqui de Portugal, saímos do Brasil para